Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. No momento em que essa coluna é gravada, o dólar americano, está batendo R$ 5,84, um nível recorde, com uma subida bastante acelerada ao longo dos últimos dias. A questão que fica é, por que o dólar está subindo tanto? E por que ele está subindo tão rapidamente? São vários os fatores que acabam sendo empilhados durante esse processo. O primeiro deles, claro, a pandemia. Estamos falando de um Brasil em que a curva não dá sinais de achatamento, governos começam a se movimentar, governos estaduais, em direção ao lockdown, ao isolamento forçado da população, o que na prática acaba tendo aí um significado de alongamento da crise e, consequentemente, dos impactos econômicos dela. Os brasileiros têm relaxado o isolamento ao longo das últimas semanas e isso, claro, acaba trazendo aí consequências do ponto de vista sanitário, do ponto de vista do isolamento e do ponto de vista da economia. Um segundo aspecto que merece ser destacado é que estamos falando de um momento onde o Brasil tem vivido aí muita instabilidade política. O presidente acabou entrando em alguns conflitos com o ministro Sérgio Moro, que levou à sua saída. O próprio ministro Paulo Guedes tem sofrido algumas derrotas, inclusive no parlamento brasileiro, onde houve aí a retirada de congelamento para algumas categorias de servidores públicos ao longo dos próximos 18 meses, o que, claro, leva sempre a um ambiente de incerteza e de instabilidade. Um outro aspecto que merece ser destacado também é que o Brasil foi colocado em perspectiva de baixa pela agência Fitch essa semana. Perspectiva de baixa que na prática significa que a agência, uma das principais do mundo, está avaliando rebaixar a nota do governo brasileiro, ou seja, está considerando colocar o governo brasileiro ainda mais para baixo do grau especulativo no qual o Brasil está desde 2015. Se você tem grau especulativo e se você é mais arriscado, é claro que eu tiro meu dinheiro do Brasil e levo para o exterior. E outro vetor, e esse é o vetor novo que tem impulsionado o rally, a escalada da moeda americana ao longo do dia de hoje, é a redução surpreendente da taxa Selic de 3,75% para 3% ao ano. Uma redução mais expressiva do que se esperava. O Banco Central, inclusive, o Banco Central brasileiro sinalizou que poderá haver uma outra redução. Claro, se você tem juros mais baixos no Brasil e um risco um pouco mais alto, o Brasil se torna muito pouco interessante, muito pouco atraente para o investimento estrangeiro e mesmo para o investimento dos brasileiros. Um país onde os investimentos rendem pouco e o risco é muito alto, acaba incentivando pessoas a trocarem seus reais por dólares e levarem para o exterior ou a buscarem segurança na moeda americana e também desincentiva estrangeiros a trazerem recursos para o Brasil. É claro que a redução da taxa de juros no Brasil é uma boa medida, uma medida acertada. Estamos falando de uma economia absolutamente desaquecida, de um risco de inflação completamente afastado. Me parece que os maiores problemas do Brasil nesse momento envolvem justamente o fato de você não ter uma previsibilidade no que diz respeito à flexibilização do isolamento em função do desrespeito da população e também por conta de elementos de instabilidade política que acabam trazendo muitos pontos de incerteza para o cenário econômico. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, não deixe de nos apoiar acessando o Apoia-se. Lá tem uma campanha do Petit Jornal com todas as informações para você contribuir com quanto você puder, com quanto você desejar para a continuidade do nosso projeto. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.